Olá, muito boa tarde a você, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos novamente aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco mais das perspectivas da nova safra que acabou de começar, né? E claro, também olhando à frente aí todas as informações do mercado. Para isso, nós vamos conversar com o Caio Carvalho, que é diretor da Canaplan. Caio, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Um abraço a todos os seus ouvintes. Um abraço, prazer estar contigo aqui, Caio. Bom, vamos falar um pouco em relação às perspectivas da safra, né? A gente tem essa nova safra acabando de começar e queria saber a visão sua aí em relação a esse novo ano, né? Esse novo ciclo produtivo para a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eu acho que tem alguns aspectos, Jonathan, que a gente tem que comentar. Nós acabamos uma safra 2021, que foi uma safra, vamos dizer assim, excelente do ponto de vista de preços, do ponto de vista de produtividade em relação às outras safras. Ou seja, foi uma surpresa enorme após uma terrível pandemia nós termos uma safra tão boa quanto foi a safra 2021. No entanto, a safra 21-22, que é a sua pergunta, ela herda da safra 2021 todo o problema de seca, que levou a qualidade da cana para um nível patamar muito alto e ajudou a safra 2021. A herança dessa seca é a que a gente vai pagar agora na safra 21-22. Então, em primeiro lugar, nós temos uma herança problemática da seca do ano passado, que pegou as várias fases de crescimento da cana e trouxe uma cana para um patamar menor do que aquele que nós vimos no ano passado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a seca que teve ano passado e que levantou a qualidade de açúcar, porque tirou a água da cana e o açúcar subiu, esse ano a gente provavelmente, em função do frio que virá, de potencial florescimento, de própria isoporização da cana, nós vamos ter um ATR menor, ou seja, nós vamos ter uma produtividade industrial de qualidade de cana menor, né? Então, esses dois fatores vão estar abaixo da safra 2021 na safra 21-22. Terceiro aspecto, a safra 2021 se qualificou como uma safra de preços muito bons. Nós tivemos, para surpresa de todas, um preço internacional do açúcar muito bom, e no mercado interno o preço do etanol também foi muito bom. Como nós fizemos uma redução na oferta de etanol na safra que terminou, e houve uma redução muito forte na demanda, a gente equilibrou e tivemos preços bons. Então, a safra 2021 traz para o produtor um ambiente mais favorável do ponto de vista de redução de endividamento, de melhoria do seu caixa. Primeiro ponto. Então, a gente entra a safra nesse nível, com preços mais altos do que o ano passado, do que a safra anterior, tanto de açúcar como de etanol, bem mais altos. E uma expectativa pela redução da safra de condições, já que o mercado segue forte, a gente está tendo a segunda onda, mas a quebra de demanda será menor do que o ano passado, do que a quebra que nós vimos, ou seja, devemos ter uma demanda um pouco maior esse ano do que foi a safra passada, tende a levar o preço para um patamar ainda melhor do que a safra anterior. Então vamos ter quebra de produção e aumento de preço, quer dizer, a gente perde na produção, mas melhora no preço, talvez isso dê uma equilibrada. Essa é a visão com a que o produtor está enfrentando a partir de agora. Certo, né? Diante desse momento, então, né? A gente tem aí as informações da oferta, né? As perspectivas da oferta e, claro, a demanda também, né? O posicionamento da demanda. A gente pode ter essa equalização de preços, né? Que já estavam altos, né, Caio, na última safra. E quando a gente fala ao produtor em relação aos custos, né? A gente tem a colheita aí sendo realizada. Como é que você vê os custos, né? Sendo impactados, claro, pelo câmbio, também a gente teve preços altos do diesel nesse início de 2021, né? Você me permita agregar à sua pergunta a questão da competição da cana com outras culturas. Tá? Claro. Então, são duas questões que são colocadas e que vale a pena abordar. A primeira é que quando a gente olha a curva de soja, curva de preço de milho, de soja, preço de fertilizantes, preço de corretivos, todos subiram acima do Consecana. Então, nós estamos dizendo que, do ponto de vista de preço dos insumos e de preço dos nossos competidores, a gente
a gente está olhando para cima quando olha para esses preços e para esses custos. Portanto, a nossa expectativa é que os preços na safra 21-22 do Consecana subam e vão subir e possam equilibrar esse aumento de custos e possam competir com soja e milho. Eu acredito que haverá uma certa redução da área, não digo que seja grande, mas haverá, por causa de soja e milho tão competitivos, né? Mas, por outro lado, o aumento de demanda e, digamos assim, a redução de oferta de açúcar de outros países, assim como os fundos especulativos comprados e o preço do petróleo sustentando commodities no novo ciclo de preços mais altos de commodities, irão equilibrar isso. Essa é a minha aposta. Perfeito. E o quanto isso a gente pode ter de reflexo ao produtor no Brasil, ô Caio, diante desse cenário mais amplo, né, das commodities e também as informações que a gente tem aqui de Brasil? A gente pode ter preços mais elevados do que na última safra? Como é que você vê isso? Eu acho que com certeza vai ser, sim, serão. Assim como os custos também vão subir, Uhum. né? Eu disse a você, assim como também outras culturas vão estar em patamar alto. Então a gente está falando que o agro continuará a ser o grande respaldo para a balança comercial brasileira, para a geração de empregos e renda de uma forma geral no interior do país, né? Com certeza. Bom, Caio, a gente deu esse cenário aí, né, em relação à oferta, demanda, o cenário externo também, né, outras origens produtoras. Diante desses pontos aí de atenção que a gente mencionou, que o produtor deve levar em conta, agora numa colheita tendo início, né, e claro, vai se avançando cada vez mais ao longo aí das semanas, né? Como é que o produtor ele deve se preparar para reduzir ao mínimo aí as perdas diante de uma safra que já vai ser menor, diante de impactos climáticos? Como é que você vê isso? Eu acho que a sua pergunta é fundamental e é a pergunta que está na cabeça de cada um dos executivos, de cada uma das usinas e de cada uma das fazendas de cana nesse país, né? Principalmente no Centro-Sul, que é onde acontece a safra agora. Ah, ah, o manejo da colheita será absolutamente essencial, assim como o manejo do plantio, já pensando na próxima safra. Quem trabalha com uma cultura de ciclo longo, como é cana-de-açúcar, tem que pensar em 5 anos, nunca apenas naquele ano. Nós tivemos um efeito de menor plantio em 2020 pela pandemia e pela seca. Então, houve uma redução. A cana está mais velha esse ano. Portanto, esse ano a gente vai ter que plantar mais. Nós teremos que aumentar o nosso plantio. Em fazendo isso, pela pressão de canas que estão muito pequenas, provavelmente a gente vai usar uma parte da cana que seria moída como muda. Isso tira a cana da moagem. Então, nós vamos fazer um equilíbrio entre a estrutura de plantio, que necessariamente vai estar trabalhando, o plantio que a gente faz de muda pensando no ano que vem, isso tira cana que seria moída. Então, o que acontece? Nós vamos ter um canavial menor do ponto de vista de colheita. Então, qual é o segredo? O segredo é o manejo que o produtor vai fazer de qual cana colher, em que momento colher. Por exemplo, agora no começo da safra, ele está equilibrando uma cana mais velha, que tem um potencial de crescimento pequeno, e está colhendo essa cana e deixando uma cana de 18 meses, ou um segundo corte, ou mesmo um terceiro corte, que tem um potencial ainda de ganhar produtividade, deixando para colher logo mais à frente. A cana de final de safra é muito difícil falar dela. Ela vai depender de como vai ser daqui para frente. Se for seco, ela vai sofrer muito. Se houver alguma chuva, pode ajudar no final. Mas o importante agora é pensar o primeiro terço e o segundo terço da safra, que são os mais impactados pela condição de clima. Então, o manejo, a qualidade técnica do manejo é que vai definir as menores perdas. Perfeito, né? Excelente posicionamento aí, né, para o pro produtor que está nos acompanhando. Bom, vamos falar um pouco em relação à situação climática, né? A gente já mencionou bastante isso, né, Caio? Você até mencionou esse ponto que eu queria retomar aqui na entrevista, né? A gente teve, claro, a condição de precipitação bastante escassa em pontos do centro-sul do país no ano passado. Também a gente teve registro, né, de falta de chuvas nesse ano no centro-sul do país. E agora a gente tem incursões de frio, né?
A gente que está aqui no Sudeste, por exemplo, já percebe, né? Os institutos meteorológicos apontam as chegadas das primeiras ondas de frio. A gente já sentiu queda nas temperaturas e queria saber de você o quanto um frio elevado, né, ele pode impactar ainda a produção da safra 21-22, que já está posta como uma safra que será de quebra. O frio tem dois papéis. Sempre a moeda tem dois lados. O frio tem dois papéis, pelo menos. O primeiro papel é que em esfriando, a qualidade da cana sobe. Tá? Segundo lugar, se esfriar demais, que leve a geada, nós vamos ter muito mais problema. Então, são duas questões que eu tenho que olhar agora. O frio é natural vetor de maturação da cana e de melhoria da sua qualidade, número 1, aqui no Centro-Sul. Número 2, o frio em demasia, que leve a geada, com frentes frias que normalmente vêm da Argentina, passa pelo Mato Grosso do Sul e entra no Paraná e em São Paulo. E isso, claro, que vai trazer um transtorno que é o quê? Que é o efeito, digamos assim, de reduzir a qualidade da cana e de agregar dificuldade no manejo da colheita, porque você naturalmente vai querer colher essas canas primeiro. E, de repente, colhe cana que naturalmente não iria colher e atrapalha toda a composição da colheita da safra. Por outro lado, esse frio pode queimar, vamos dizer assim, brotação de soqueiras que já foram colhidas e criando muita dificuldade para 2022. Então, o problema do frio é um outro capítulo e um capítulo de muito temor sempre. Com certeza, claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas a gente está atento aí, claro, a essas informações climáticas, né? E vamos acompanhar de perto, né? Porque previsão do tempo é sempre isso, né? Tem uma condição à frente, mas a gente precisa acompanhar muito de perto, dia após dia. Caio, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas e com certeza seguiremos aí ao longo deste ano posicionando as informações da safra. Olha, Jonathan, é sempre um prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Obrigado. Obrigado, um prazer também nosso aqui, né, dando aí importantes informações para o setor, para o produtor, né? Bom, então conversamos com o Caio, ele deu para a gente um panorama aí da safra 21-22, né? Claro, uma safra que, diante do consenso do mercado, e conforme o Caio também nos disse, será uma safra menor, então o produtor precisa de ter muita atenção agora nos próximos meses de colheita para que ele reduza ao máximo aí as perdas que ele pode ter e, claro, consiga comercializar a sua produção da melhor forma. Bom, nós ficamos por aqui. Peço que não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e também no Facebook. Bom, e nós estamos também no YouTube. Pode seguir o nosso canal lá, que você recebe as notificações de quando estivermos ao vivo, se você habilitar o sininho e curtir a nossa página. Ficamos por aqui. O Notícias Agrícolas amanhã retoma aqui com os boletins ao vivo, mas a gente segue durante toda a tarde aqui com as informações de mercado para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.